Sim. Olá, então este vídeo será talvez um pouco mais longo, talvez até seja o vídeo mais longo deste curso, porque vamos falar sobre as questões mais filosóficas que estão muitas vezes relacionadas ao coaching, que têm a ver com o propósito, o sentido da vida, a missão da vida. Então como é que eu defino, como é que eu encontro a missão na minha vida e o que é que me impede de descobrir qual é o meu propósito de vida. Sim? Então a primeira coisa que eu gostava que tu visses é que a palavra propósito é muito parecida com o sentido da palavra propósito, é muito semelhante ao sentido da palavra fim, ou objetivo final, não é? Então, num determinado limite, o propósito da vida é o fim da vida. E uma vez conheci um senhor que era chefe do serviço de urgências, do serviço de cuidados intensivos da urgência de um hospital distrital, aqui perto do Porto, e que me dizia, quando eles estão para morrer, eles negociam. Tipo, as pessoas não querem morrer. E não querem morrer logo, não é? Tipo, negociam mais um dia ou mais 2 dias. E é interessante que as pessoas nunca negociam para fazer mais um negócio, para fazer mais uma venda, para comprar um carro, uma casa, ou para ir de férias, ou para fazer uma viagem. As pessoas negociam mais um dia, ou mais uma semana de vida, por causa de coisas muito mais simples que isso. Porque se zangaram com o irmão há alguns anos atrás e que estão a tentar encontrar uma forma de se reconciliarem com eles ainda em vida. Porque há muitos anos que já não veem um filho com quem já não falam, que está do outro lado do mundo e, portanto, que está a vir para cá para lhes darem um último abraço. E, portanto, são coisas sempre muito simples, sabes? E aquilo que é o propósito da vida são sempre coisas muito simples. E aquilo que nós vemos muitas vezes é que o propósito da vida tem a ver com aquilo que nós podemos alcançar, com aquilo que nós podemos ter. Sim? E esta é uma das grandes dimensões daquilo que me pedem. Muitas vezes as pessoas chegam até nós no coaching a pedir-me para ter mais coisas. Emanuel, eu quero ter um carro. Emanuel, eu quero ter uma namorada. Emanuel, eu quero ter um filho. Emanuel, eu quero ter um novo emprego. Eu quero ter mais possibilidades. Eu quero ter. Então, mas porquê é que tu queres ter? Para poder fazer mais coisas, para poder ter mais liberdade de fazer mais coisas. Sim? É para isso que as pessoas normalmente querem ter mais possibilidades, para poderem fazer coisas, para poderem fazer uma viagem, para poderem fazer qualquer coisa. Sim? E é engraçado porque quase nunca as pessoas vão à pergunta mais essencial, que é, então, mas afinal o que é que tu queres ser? Sim? Então, pegando nestas duas coisas, que é estas 3 esferas, do ter, o fazer e o ser, e aquilo que é o propósito de vida, então vamos conversar um pouco sobre estes temas, para tentar que se faça um pouco de luz na tua mente e que tu possas ser capaz de definir quais são, de facto, as coisas que são realmente importantes para ti. A questão do propósito, então, seria o fim da vida. E no fim da minha vida eu vou querer, seguramente, partir tranquilo. Esqueci do microfone. E no fim da minha vida eu vou querer partir tranquilo. Eu vou querer olhar para trás, eu vou querer olhar para trás e reconciliar-me com aquilo que foi a vida que eu vivi. Eu vou querer ter uma vida alinhada com aquilo que são os meus valores, com aquilo que são os meus princípios, com aquilo que são as minhas crenças. Eu vou querer ter uma vida em que eu tenha construído relações de qualidade e de confiança com pessoas, porque acredito que a qualidade da nossa vida é de ser sempre proporcional à qualidade das relações que estabelecemos com as pessoas. No fim da minha vida, eu vou querer estar orgulhoso da forma como eu aproveitei esta maravilhosa oportunidade que a natureza me deu, que é de poder estar neste mundo durante algum tempo.
E no fim da minha vida eu vou querer que a minha vida se transcenda a si própria. Eu vou querer conquistar a imortalidade simbólica. Eu vou querer não ser esquecido. Eu vou querer que a minha vida continue. Mais ou menos, todos nós temos uma grande dificuldade em lidar com a finitude da vida. E por isso criamos muitas vezes esta coisa da ressurreição, da reencarnação, não é? Múltiplas vidas, múltiplas oportunidades. Não é? Parece quase que um jogo de vídeo, não é? Eu, quando era miúdo, jogava computadores, eu descobri uma forma de craquear alguns jogos, e então eu ficava com vidas ilimitadas. Então, quando eu tinha vidas ilimitadas, já não era assim tão importante o que eu fazia com cada uma dessas vidas, não é? Esta questão, no fundo, esta questão da reencarnação, esta questão da ressurreição, é um bocadinho tentar que a vida se transcenda a si própria, para que eu não sinta tanto o peso da responsabilidade daquilo que eu tenho para fazer para transformar esta vida numa experiência de facto única, porque por muitas vidas que nós tenhamos, cada vida há de ser sempre uma experiência única. Então eu quero que esta vida se transcenda a si própria. Sim, eu quero viver para sempre. Ou pelo menos eu quero viver mais tempo. Pelo menos eu quero viver mais tempo do que aquilo que seja a minha idade cronológica. Eu quero que a minha vida se transcenda a si própria. E a forma como eu tenho para fazer isso é através daquilo que eu posso deixar, da obra que eu posso construir, da falta que eu posso fazer a pessoas, da memória de pessoas que me amem, que possa fazer com que a minha vida se transcenda a si própria, com que viva pelo menos mais alguns anos. A memória da atitude com que eu encarei esta oportunidade da vida. A memória dos conhecimentos que eu fui capaz de gerar. A memória dos conhecimentos que eu fui capaz de perpetuar, dos paradigmas que eu fui capaz de resolver. A memória das minhas ações. A minha obra. Isso falará por mim. Então o propósito da vida é o fim da vida. E no fim da vida eu quero que a minha vida não termine. Eu quero que a minha vida continue, de alguma forma. E neste sentido, então, eu penso que este que seja o verdadeiro sentido da vida. Há pessoas, então, que dizem, mas o meu propósito é ter um Porsche. Ok. E depois? Há pessoas que dizem, o meu propósito é ter qualquer coisa, ou é fazer qualquer coisa. Ok. E depois? Que sentido é que isso tem? Que significado é que isso tem? Quantas pessoas, quer no mundo empresarial, no mundo das finanças, no mundo das artes, no mundo do cinema, cantores, quantas pessoas não atingiram o topo das suas carreiras absolutamente invejáveis. Juntaram fortunas muito maiores do que aquilo que um ser humano pode gastar durante uma vida, por muito excêntrica que seja. Alcançaram todos os títulos, todos os reconhecimentos, e depois tudo se desfez em nada e acabaram por cometer o suicídio. Afinal, o que é importante? É ter coisas, é mesmo isso, é ter coisas, é alcançar resultados. O que é isso de ser bem-sucedido? Então, o propósito de vida não pode ser ter coisas, não pode sequer ser fazer coisas. Quando tu pensas nisso, tu só podes estar a ser dominado pela tua própria ganância ou pela tua própria raiva. Um propósito que se baseie em coisas materiais ou que se baseie em experiências físicas não pode ser mais do que motivado por estas duas energias, a raiva ou a ganância. Eu gostava então que tu tivesses consciência, é mesmo isto que é o teu propósito? É mesmo isto que tu queres dizer a ti próprio quando estiveres a partir desta vida? Eu fiz o que fiz por causa da minha ganância. Ou eu juntei 1 milhão de euros, ou 10 milhões de euros, ou 100 milhões de euros. Eu consegui atingir não sei quantos prémios e agora estou aqui a morrer abandonado e sozinho. Eu não tenho a quem abraçar.
É isto que tu queres dizer a ti próprio? Pensa nisso. Acho que vale a pena pensar nisso. Então, eu quero chegar ao fim da minha vida e viver orgulhoso daquilo que construí. Não estar arrependido da forma como eu gastei a ficha, como eu gastei esta oportunidade que foi a minha vida. Eu quero estar orgulhoso da forma como eu vivi. Eu quero estar seguro de que esta forma foi condizente com aquilo que são os meus valores. Que eu combati as minhas causas. Que eu combati as minhas guerras. Que provavelmente que eu juntei o meu próprio exército. E que eu fiz uma obra. Que eu deixei uma história. Que pode ser inspiradora para outras pessoas que aí venham. E isto vai se transformar então na minha imortalidade simbólica. Eu quero ser imortal. Não fisicamente imortal, mas quero que a minha obra seja imortal. Eu quero que a forma como eu viva seja inspiração para pelo menos uma pessoa que viva depois de mim. Eu quero que alguma coisa daquilo que é a minha passagem pela Terra possa influenciar alguma pessoa que ainda nem sequer tenha nascido quando eu partir. Isto é o meu propósito. Isto é o sentido que eu quero dar à minha vida. Eu quero ter uma vida que se transcenda a si própria. Sim, eu quero ser imortal. Sim, eu quero ser eterno. Então, em conclusão, sobre a questão do propósito, eu gostaria então que tu tivesses consciência plena daquilo que é a finitude da tua vida. A tua vida vai terminar um dia. E é importante que tu termines da consciência tranquila de que aproveitaste esta oportunidade. Portanto, não tem muito a ver com aquilo que tu consegues alcançar, mas tem a ver com a forma como tu vives, sim? Não tem a ver com o conteúdo, mas tem a ver sempre com a forma, sabes? Se esta fosse mesmo a tua última vida, como é que tu gostarias de viver? Sim? Como é que tu gostarias de gastar essa oportunidade? Pensa nisso e vive com essa realidade, porque de facto, independentemente de tu acreditares que haja outra vida para a frente desta, ou que vais reencarnar, ou que vais ressuscitar, independentemente disso, tu tens em mãos uma oportunidade e pensa claramente como é que tu queres gastar esta oportunidade. Sim? E isto tem muito a ver também com duas outras questões que eu te queria falar a seguir, que é a questão do sentido da vida e a questão da missão. Sim? Então o sentido da vida é este, o sentido da vida é a própria morte, é o finitude da vida e aquilo que não quero construir. E é preciso ter consciência disto, não é? Que discurso é que eu quero ter comigo próprio quando eu estiver pronto para partir, porque dizem que vamos ter uma retrospectiva, por muito rápida que seja, daquilo que foi a nossa vida. Então, como é que tu queres que seja essa tua retrospectiva? Que imagens é que tu queres lá pôr? Que concretizações é que tu queres lá pôr? Que sons é que tu queres lá pôr? Sim, pensa nisso. Sim, pode parecer um exercício um pouco denso, um pouco pesado, mas isto é a grande definição daquilo que é o sentido da tua vida. Sim? E se quiseres uma ajuda ou uma dica, é muito viver em função daquilo que são os teus valores. Já fizeste o exercício de identificação dos valores e a ordenação dos teus valores. É então viveres em função disto, viveres em função daquilo que são os teus valores. Depois também há muitas pessoas que me perguntam sobre a missão. E Manuel, eu estou desesperado. Qual é a minha missão? Eu não sei qual é a minha missão nesta vida. Eu sinto que eu tenho uma missão, mas eu não sei qual é. Sim? Então, porque nós não temos uma, temos várias missões. Sim? Antes de mais, eu gostava que tu percebesses que todos nós, seres humanos, estamos programados para duas coisas, pelo menos. A primeira é para nos desenvolvermos a nós próprios. E a segunda é para ajudarmos outras pessoas. E a satisfação plena, o último grau, vai surgir então quando estas duas pontas se juntarem. Sim? Quando tu te desenvolveres o mais possível e quando tu sentires que ajudaste um número suficiente de pessoas. E isto leva-nos então a vários níveis da nossa missão. Então, qual é a minha missão? A primeira missão é uma missão comigo próprio. É uma missão de ser melhor a cada dia.
de me desenvolver, de crescer. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o ser humano não nasce pronto para se ir gastando. Ele nasce não pronto para se ir construindo. Como dizia Jean Paul Sartre, no existencialismo, a existência precede a essência e não o contrário. Nós não nascemos com uma missão pré-definida. Nós desenvolvemos esta missão ao longo da nossa vida. Nós não nascemos com essência. Nós desenvolvemos esta essência. Claro que isto é filosófico e, portanto, é discutível, mas eu gostaria que tu partisses, pelo menos, ou que me desses o benefício da dúvida para seguir o pensamento seguinte. Então, o primeiro grande nível da nossa missão é cresceres. É tu próprio assumir-te. Porque, na realidade, eu vou-te falar um pouco melhor sobre isto, a grande razão da grande agonia de todos os seres humanos, a grande razão do sofrimento do ser humano, do sofrimento psicológico e intelectual, é do ser humano não saber quem ele próprio é. E, portanto, nós procuramos esta missão como parte desta definição. Nós procuramos o propósito como parte desta definição. E ele não existe ainda. Porque nós existimos enquanto corpo e enquanto mente, mas a essência ainda está por construir. Eu repito esta frase que também é de Jean Paul Sartre: o ser humano não nasce pronto para se ir gastando, ele nasce não pronto para se ir fazendo e para se ir construindo. E, portanto, o primeiro nível de missão é então tu construir-te a ti próprio. O segundo nível de missão é o eu e os meus. O primeiro nível seria o eu, o segundo seria o eu e os meus. Que é nas pessoas que me estão próximas, seja na minha família, os meus colegas, os meus amigos, as pessoas com quem eu me cruzo no meu dia-a-dia. Será que eu vivo com elas em função daquilo que são os meus valores? Se o meu valor é a honestidade, será que eu sou integralmente honesto com elas? Se o meu valor é o amor, será que eu promovo de facto o amor com todas estas pessoas? Se o meu valor é a cooperação, será que eu de facto coopero e estimulo a cooperação entre as pessoas, entre eu e os meus, ou seja, eu e as pessoas que me rodeiam num círculo mais fechado? Será que eu inspiro as pessoas a viverem um pouco também alinhadas com os meus valores, com os meus próprios valores? Então, este será o segundo nível da minha missão. É eu tentar, entre aspas, educar as pessoas que me rodeiam, que me estão mais próximas, educá-las para os valores em que eu acredito. E depois podes estar a perguntar: Emanuel, mas eu pensava que a minha missão era ser uma Madre Teresa ou um Nelson Mandela. Será que não há uma grande causa? Sim, pode haver. Nenhuma pessoa que atingiu uma destas grandes causas, como o Nelson Mandela ou a Madre Teresa ou tantos outros exemplos, nenhuma das pessoas que atingiu grandes causas, grandes missões, chegou a isso sem ter passado primeiro pelos dois níveis anteriores. Primeiro eu, depois eu e os meus. E o terceiro nível será então o eu e todos, eu e o mundo, eu e as grandes causas, pela promoção da humanidade, pela promoção da liberdade, pela promoção da democracia, pela luta contra a fome, pela questão ambiental, pelo vegetarianismo, qualquer que seja a tua causa. Sim? Depois de cumpridos estes dois primeiros níveis, tu podes então procurar uma grande causa. E nessa altura, estás muito perto de um momento em que todas as pontas, todas as peças da tua vida se encaixam. Porque é um momento em que tu, definida a causa à qual tu te queres dedicar, tu vais ser convidado então a juntar todas as tuas competências, todas as tuas experiências, todos os teus interesses, todos os teus valores, toda a tua energia, todo o teu ser para mobilizar em função desta grande causa. Sim? É um momento em que as pontas se unem.
Parece que toda a tua história acaba por fazer sentido. Todas as peças se encaixam. Todas as tuas dores farão falta ou farão sentido, porque te ajudaram a criar um determinado conhecimento ou uma determinada competência que tu vais necessitar para desempenhar essa tua missão. Mas não desesperes à procura disso. Sim, faz o caminho bem feito, passo por passo. A definição da missão tem então 3 níveis. Tu não consegues começar no nível externo. A mudança é uma porta que só se abre por dentro. A autenticidade só se abre por dentro. Quem vive para fora veste uma máscara, obrigatoriamente. E não é isso que nós queremos. Tu não queres andar com uma máscara, tu não queres escolher uma máscara. Tu queres descobrir quem és e mostrar ao mundo quem és. Esta é a tua missão, é seres tu próprio. É desempenhares a tua vida com todo o teu potencial. É superar-te a ti mesmo. É seres capaz de inspirar as pessoas à tua volta. E é seres capaz de lutar com coragem e com determinação pelas tuas grandes causas. Sejam elas quais forem. O mundo precisa disso. O mundo precisa da tua autenticidade, da tua verdade, do teu amor, da tua paixão, de tudo aquilo que te motiva, de tudo aquilo que te apaixona, de todas as tuas competências, de todos os teus conhecimentos. A natureza faz um grande esforço para te ter vivo. Tu não és insignificante. Sim? Tu podes fazer a diferença. Agora, essa existência não nasce feita. Tem que ser uma construção tua. Porque é assim que tu vais conseguir compreender a resposta a este grande dilema que tanto tem inspirado os filósofos, os pensadores e a humanidade em geral ao longo de muitos e muitos séculos. Afinal, quem sou eu e qual é o meu papel aqui? E na verdade tu nunca vais ter uma resposta definitiva a esta pergunta, a não ser no momento em que estejas pronto para partir. Tu dificilmente vais ser capaz de responder à pergunta quem sou eu? Porque no momento em que tu formulares essa resposta, no momento em que tu terminares de responder, tu já te transformaste. Tu estás em processo de evolução constante. Nós somos evolução constante. Nós somos evolução constante. Então, se calhar algum dia alguém pode dizer quem tu foste, mas nunca poderás dizer quem és. Tu és a tua construção, tu és o que tu quiseres ser, tu és o teu potencial. Tu és aquilo em que acreditas, tu és aquilo em que valorizas, tu és o teu desejo, o teu sonho, a tua paixão. Tu és um ser capaz de crescer, capaz de amar, capaz de melhorar este mundo. Sim? Então, quando tu descobrires alguma coisa a que vale a pena, tu entregaste com paixão, com alma e coração, e quando tu compreenderes que, de facto, todas as tuas experiências da vida, todas as coisas por que passaste, todas as coisas que aprendeste, todas as coisas que te apaixonam, todas as coisas que tu gostas, todas as coisas que tu gostarias de aprender, todas as coisas que tu até nem gostarias de ter aprendido, mas até aprendeste na mesma, tudo isso faz sentido e tudo isso faz falta para que tu possas viver essa tua missão. E nesse momento tu vais saber qual é. Mas não te precipites. Faz este caminho. Primeiro eu, depois eu e os meus, depois eu e todos. Para te dar um exemplo prático, eu pessoalmente tenho uma causa. E a minha causa é aquela coisa que mais me incomoda no mundo. E eu descobri que a maioria dos seres humanos sofre muito. Pelo menos no Ocidente, as pessoas sofrem muito por não saberem quem são. E como não sabem quem são, não sabem lidar consigo próprias. E depois o sistema, seja o que for, acaba por nos conduzir para a busca de soluções esotéricas, dogmáticas, ou então medicamentosas. Soluções que não solucionam nada.
que apenas te ajudam a deixar andar mais algum tempo. E com isto as pessoas não vivem, as pessoas simplesmente sobrevivem. Com falsos diagnósticos, a seguir as suas crenças, coisas que as limitam, que não as potenciam, que não as ajudam a libertar o seu potencial. E por causa disto as pessoas sentem uma sensação de insatisfação permanente, uma sensação de desadequação permanente. E tu não digas que não sentes isso, porque se não sentes isso é porque estás desensibilizado. Todos os seres humanos sentem isso. E a razão pela qual sentem isso é porque eles não sabem quem são e não sabem lidar consigo próprios. E então isto incomoda-me bastante. Sim? Então a minha causa, a minha grande causa é esta. É combater o sofrimento causado pela ignorância do ser humano em relação àquilo que ele próprio é e em relação àquilo que ele próprio é capaz. E também, naturalmente, em como lidar então comigo próprio, e como lidar com o mundo em que me rodeia, com os limites que me são impostos e com as oportunidades que me são dadas. E há respostas para isto. Então a minha missão é ajudar as pessoas a encontrarem estas respostas. Por isso eu reúno várias áreas de conhecimento. Eu tenho-me dedicado a estudar aprofundadamente estas questões. Eu estou a fazer este curso no sentido também de dar corpo à minha missão, de transmitir esta minha paixão. E isto não é o que eu sou, isto é uma parte da minha construção. Sim? Porque é assim que eu me construo, é desempenhando esta minha missão. Sim? Então há a pergunta que falávamos no início, aliás, ao círculo que falávamos no início, de ter, fazer, para então definir quem eu sou. Não, eu faço ao contrário. Sim? Eu sei que eu sou um ser humano em crescimento. E para crescer eu sei o que é que eu tenho que fazer. E o que eu tenho, e acredita que eu não me posso queixar, o que eu tenho é uma consequência daquilo que eu faço e daquilo que eu sou. O que nós recebemos é sempre proporcional ao valor que damos, ao valor que geramos. Depois outro nível de perguntas, eu vou-te aconselhar um vídeo a seguir do Simon Sinek sobre o Círculo Dourado, aquilo que eles chamam de Círculo Dourado, que é uma ideia muito interessante que se baseia neste princípio. Todas as pessoas querem saber o que é que fazem, algumas preocupam-se em saber como é que fazem, mas poucas se querem saber o que é que realmente, ou porque é que realmente querem fazer alguma coisa. Sim? Então, começa pelas causas. Nós juntamos-nos a pessoas que têm as mesmas causas que nós e vamos ter melhores relações com pessoas que têm causas semelhantes às nossas, que acreditam nas mesmas coisas, que têm os mesmos valores. São com estas pessoas que nós podemos crescer, com que nos podemos valorizar. Quando nós encontrarmos as nossas causas, nós vamos encontrar os processos, vamos encontrar como fazer as coisas, como encarar a vida, como estar perante cada circunstância do dia a dia. E com base nestes dois pilares anteriores, aquilo que temos que fazer na prática vai ser muito, muito fácil de compreender. Acredita, vão florescer listas de tarefas alinhadas com as tuas causas, com os teus valores, com as tuas crenças e com os processos com que tu acreditas que podes ter o máximo de desempenho. E depois há pessoas que me falam sobre os sonhos. Ai, Manuel, e os sonhos? Eu tenho um sonho, sim. Sim, os teus sonhos são muito, muito importantes. Sim, mas toma cuidado. Porque, por definição, um sonho é apenas um desejo que está encapotado, que está reprimido à espera de uma oportunidade. Sim, eles são para concretizar, mas não a qualquer preço. Até porque quando tu satisfazes um desejo, tu vais perceber que afinal esse desejo não era assim tão importante. E logo vais desenvolver outro desejo, e outro desejo, e outro desejo. Sim. Então, o que vais fazer em concreto
que desejos é que tu vais satisfazer? É uma questão. A outra questão é como vais fazer. Mas a grande questão essencial é porquê. Esta é a grande questão. Qual é a tua causa? E há muitas pessoas que me dizem, e tal, porque eu quero atingir os objetivos. E eu, honestamente, nos meus processos de coaching, digo muitas vezes aos meus clientes, não é importante para mim que tu atinjas este objetivo. Mais do que isso. Para mim é importante que tu te tornes na pessoa capaz de alcançar este objetivo. Porque quando eu for capaz de te transformar na pessoa capaz de alcançar este, eu vou ser capaz de te ajudar a alcançar o próximo e o próximo e o próximo. E eu gostava também de te fazer perceber a diferença entre objetivos e expectativas. Os objetivos não são coisas que tu esperas que te aconteçam. As expectativas são a fonte das frustrações. Quando tu tens uma determinada expectativa que depois não se realiza, uma expectativa de que alguma coisa te aconteça, de que determinada pessoa seja de determinada forma, de que tu sejas capaz de ter uma determinada situação, de estar numa determinada circunstância, e isto depois não se verifica, isto é a fonte da frustração. E a fonte da frustração é o caminho da raiva, porque quando tu acumulas várias frustrações, tu vais gerar um processo de raiva. E esta raiva pode virar-se contra ti mesmo ou contra as outras pessoas. É claro que tu não queres isso, eu sei que tu não queres isso. A forma de tu, então, ultrapassares este problema é não teres expectativas. É transforma as tuas expectativas. Pensa num princípio do estoicismo. Há coisas que tu podes controlar e há coisas que tu não podes controlar. Foca a tua atenção, toda a tua energia naquilo que tu podes controlar. Prepara-te para o pior e espera pelo melhor. Mas faz com que aconteça o melhor. Sim? Transforma as coisas em objetivos. O objetivo tem uma coisa que é interessante, é que tu podes atingir 10% do objetivo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% do objetivo. Portanto, tu podes dividir este objetivo em vários degraus. A expectativa, como é uma coisa que tu estás à espera que ela te aconteça, tu não podes dividi-la, ou ela te acontece ou não te acontece. Portanto, tu, além de te demitires da responsabilidade da execução, tu também te expões a um risco de falhanço. E esse falhanço vai representar uma frustração que depois te vai levar no sentido da raiva. E isto captura-te. Vai ser difícil tu evitares isso. A não ser que tu faças o caminho contrário. Então, é como eu te estou a sugerir. Encara as coisas desta forma prática. Inspirado na filosofia de Epicteto e de Séneca e do imperador Marco Aurélio, que era o estoicismo. Não há nenhuma filosofia mais prática do que esta. Há coisas que tu podes controlar, há coisas que tu não podes controlar e que se lixem as coisas que tu não podes controlar. É só cenário, porque tu podes sempre controlar qual é a tua reação às coisas que não podes controlar. Sim? Assume a responsabilidade. Assume os teus objetivos. À frente eu vou-te ensinar então a concretizar objetivos e a estabelecer metas muito mensuráveis. Sim? Este vídeo era absolutamente essencial para falarmos sobre coisas que são absolutamente estruturantes na mente do ser humano e na experiência da vida do ser humano, que tem a ver então com esta questão do propósito, da missão, do sentido da vida e dos objetivos ou das metas. Sim? Então vai, espero ver-te então no próximo vídeo. Vamos meter a mão na massa e começar a trabalhar para objetivos concretos que se possam transformar em realidade. Um grande abraço e até já.